abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha o tema de hoje, Evangelho do Reino. Nós tivemos o último estudo, onde dentro da própria Bíblia, a gente lendo, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, e em Atos, capítulo 20, no versículo 24, a gente pôde observar que a Bíblia apresenta para a gente dois evangelhos, exatamente, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça de Deus. Hoje, a gente vai estar aqui trazendo um pouquinho de entendimento mais acerca deste Evangelho, do Evangelho do Reino. Esta é a mensagem de hoje. Vamos comigo? A leitura vai estar em Mateus, no capítulo 4, no versículo de número 17. Leia comigo. Olha, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha, daí em diante, em qual momento que Jesus começou a pregar, dizendo, arrependam, porque o reino dos céus está próximo? Quando Jesus vem do deserto, quando Jesus fica 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo, nós vamos crescer também nesse entendimento aqui, né? Em breve aqui no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, se inscreve, porque nós vamos trazer assuntos muito interessantes acerca deste momento que Jesus passou no deserto, né, sendo tentado. Jesus, então, ao sair do deserto, ele começa, então, a sua vida pública. Ele começa, então, a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus começa, então, a realizar grandes milagres, grandes prodígios. Quando ele vem ali do deserto, ele se inicia, então, a sua vida pública, já realizando as maravilhas que ele realizou. Quando Jesus diz que o reino dos céus está próximo, Jesus estava querendo dizer, na verdade, que ia ser estabelecido um novo reino, o reino dos céus, o reino de Deus. O próprio Jesus diz, o reino de Deus já está entre vós, porque o próprio Jesus já fazia parte deste reino. Como ele já estava ali entre eles, o reino já estava entre eles. Olha, nós precisamos entender um pouco sobre essa questão de Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é as boas notícias que anunciava a chegada do reino dos céus, a chegada do reino de Deus. Nós temos que entender que estas boas notícias foi transmitida pelos apóstolos. Os apóstolos, exatamente os 12 apóstolos que Jesus escolheu, Jesus deu a eles umas recomendações. Jesus deu a eles o entendimento, o conhecimento, a revelação do Evangelho do Reino e colocou eles, então, a caminho do país de Israel para estar percorrendo todas as cidades e falando, pregando, anunciando, através do Evangelho do Reino, a chegada do reino de Deus. Olha, vamos ler em Mateus capítulo 10, no versículo de número 5 e no versículo 6 e 7. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade de algumas dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Então, era esta mensagem que Jesus encarregou os 12 apóstolos de pregar. Era para ele estar anunciando a chegada do reino dos céus. Só que este anúncio da chegada do reino dos céus tinha muitas coisas que os apóstolos receberam o entendimento através da pessoa de Jesus de Nazaré e teria que transmitir. Tudo isso fazia parte desse evangelho do reino de Deus.
nós vamos estar aos poucos entendendo o que é este evangelho do reino, qual que seria então as notícias, né, que os apóstolos receberam de Jesus e estavam ali sendo então encarregados de transmitir estas boas notícias, de transmitir estas notícias aos judeus. A gente observa aqui que Jesus então dá a eles uma recomendação. Isso aqui é algo muito importante que a gente precisa levar em consideração. Jesus diz assim, olha, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios. O que Jesus queria dizer aqui? Jesus queria dizer aos 12 que a missão deles era para ficar somente no país de Israel, percorrendo todas as cidades e levando a mensagem do Evangelho do Reino, a boa notícia do Evangelho do Reino, aos judeus que habitavam ali no país de Israel e nas cidades circunvizinhas. Jesus então está dizendo para eles transmitir essas boas notícias. Essas boas notícias, entre as boas notícias, a maior notícia que tinha era que o reino dos céus estava próximo. Só que entre essas notícias tinha muitas coisas interessantes que nós precisamos tomar conhecimento. Nós hoje, nos dias de hoje, nós precisamos entender qual que era este evangelho, quais são essas notícias que os apóstolos foram ali então encarregados de transmitir aos judeus, com esta recomendação que Jesus deixou a eles, para eles não ir para os gentios, né? Jesus deixou esse evangelho, o evangelho do reino, para os apóstolos transmitir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entre essas notícias, era também para dizer que Jesus era o Messias, que os profetas profetizavam. Esta era uma das boas notícias, porque aquele povo, porque aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, tinham ouvido muitos profetas dizer sobre a chegada de um Messias. E eles não sabiam, não tinham conhecimento de quando que o Messias iria chegar. E eles precisariam então ser avisados que o Messias já tinha chegado, que Jesus de Nazaré era o Messias que os profetas profetizaram. Olha, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai estar trazendo uns vídeos mais curtos. Então, por esse motivo, a gente vai estar encerrando aqui o vídeo nesse momento. Eu gostaria de pedir a você, se inscreve aí no canal, você que não se inscreveu, porque nós vamos trazer assuntos muito esclarecedores acerca do Evangelho da Graça de Deus. Hoje a gente falou aqui um pouco sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho que Jesus de Nazaré entregou ao apóstolo Pedro. Nós vamos ver isso na próxima mensagem. Olha, um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.